Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do verso 1 a 8. Vou ligar o ar-condicionado, né? O que vocês acham? Está meio abafado aqui dentro. Calor. Saí de casa, minha esposa mandou pôr um monte de blusa. Ainda passando um calor aqui. Amém, vamos lá, do 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhe o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aí. Senhor, nós louvamos a Ti, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, pela Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, abrir o nosso entendimento à noite, para que nós possamos aprender mais de Ti, para que nós possamos, tomados pelo Teu Espírito Santo, e saímos daqui cheios, transbordando, em nome de Jesus. Amém. A oração é um ponto fundamental na vida de um cristão. O engraçado é que todo mundo sabe disso. O engraçado é que até aquele que não é convertido sabe disso. O engraçado é que as crianças sabem disso. Nós sabemos que devemos orar, nós falamos que vamos orar, nós falamos que oramos, mas ainda assim nós pecamos com esse assunto. Falhamos quando o assunto é oração. Quantas vezes foram respondidas as nossas orações? Quantas vezes elas deixaram de ser respondidas? A grande maioria sabe, nós entendemos isso. É o que me surpreende quando eu começo a refletir sobre esse assunto. A oração é aquilo que nos liga a Deus. A oração, ela nos leva direto a Deus. As pessoas, elas têm uma cultura que elas acham que quem pode orar é o pastor, é o bispo, é o padre, é o apóstolo, e eles não têm esse poder de oração. Mas se enganam, porque a oração é uma ferramenta de todo crê em Deus. Todo mundo que crê sabe o Deus a quem ele serve. Até o ímpio sabe disso, até o ateu sabe disso. Mas nós achamos que o fato, é pastor, então ele tem mais poder. Não. O pastor, ele tem um chamado para pastor, ele pode orar, é claro, ele vai orar como qualquer um outro. A questão é, você tem o poder para orar. Você tem o poder para combater o combate, a sua luta. Você tem o poder para fazer uma batalha espiritual. Você, na sua casa, na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, você tem esse poder. Amém? Mas por que então nós fracassamos tanto quando o assunto é oração? A resposta é muito simples. Fracassamos porque desistimos. Fracassamos porque achamos que Deus não vai ouvir. Fracassamos porque nós achamos que a resposta de Deus tem que ser rápida. E Deus tem a obrigação de nos responder com a mesma velocidade que nós buscamos a Ele. A oração,
é aquilo que nos faz com que nós possamos travar grandes batalhas espirituais. É através da oração que correntes são quebradas e os cativos são libertos. É através de oração que nós conseguimos vencer grandes batalhas espirituais sem nem mesmo sairmos do nosso quarto. É através da oração que você vai interceder por algum parente, por algum amigo lá do seu quarto. Com o joelho no chão, você vai vencer gigantes. É tudo através da oração. A oração é a principal arma do cristão. Nós devemos ter isso como um ponto fundamental da nossa vida. Só que a nossa oração muitas vezes é errada, e Tiago fala isso. Ora e não recebe porque ora mal. Pedes e não recebe porque pedes mal. Eles pedem para o próprio desejo. Existe todo um processo nessa oração, existe toda uma entrega para a oração. Ou nós estamos ligados a Deus, ou nós estamos nos comportando de forma religiosa. E é se comportar de forma religiosa? Se comportar de forma religiosa é você querer, por exemplo, todas as noites orar um Pai Nosso. Está se comportando de forma religiosa. Sabe por quê? Quem sabe a oração do Pai Nosso? Sabe? Você vai conseguir orar o Pai Nosso fazendo qualquer outro tipo de coisa. Você vai conseguir fazer isso. Você consegue orar o Pai Nosso enquanto você assiste uma novela, um filme. Você vai conseguir orar o Pai Nosso enquanto você faz qualquer outro tipo de coisa. Sabe o que está acontecendo enquanto você faz isso? Porque você caiu no automático. É como se, imagine você, mulher, imagina assim, ó, a mulher ela fica mais brava com isso. Imagina você, mulher, querendo conversar com seu marido. Aí você está lá na sua casa, teve aquele dia daquele jeito, aquele dia tribulado, e você está cheia de coisa para falar, e quem que vai ouvir tudo? O coitado do marido. Você vai contar todas as histórias para o seu marido, e o marido chega em casa, assim ó, zen, o cara está cansadão, o cara senta no sofá, ele pega o controle da televisão, e você senta do lado dele e começa, e vai falando, e vai falando, e vai falando, o marido está ali ó, amor, pois é, amor, você falou tudo o que você precisava, mas como foi a recepção disso do outro lado? Não teve uma linha, não teve uma transmissão, não teve uma mão de ida e uma mão de volta. Quando nós oramos de forma religiosa, nós colocamos ali, eu não estou dizendo que é errado o Pai Nosso, é errado quando você faz isso no automático. Porque o seu momento com Deus é um momento de comunhão, intimidade. Diante de Deus, você se colocar em oração verdadeiramente e quiser orar o Pai Nosso, entendendo aquilo que você está falando, querendo viver aquilo que você está falando, com certeza a sua oração vai ser ouvida. Agora, se você coloca diante de Deus, você se coloca diante de qualquer forma, falando de qualquer jeito, todas as vezes a mesma coisa, muito, a oração não vai ser ouvida. Mas você sabe disso, pastor? O Jesus fala assim, olha, quando for orar, não fique como os hipócritas, fazendo vãs repetições, que acham que por tanto falar, está na Bíblia isso, por tanto falar o Senhor vai responder. Não é o tanto falar, é como você vai falar, é como você vai se colocar. Você está se colocando diante da maior autoridade do universo, você está se colocando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você está se colocando diante daquilo que é mais puro, mais sagrado, mais divino. Você está se colocando diante de alguém que você não merecia estar, você não merecia estar ali, mas você está se colocando diante dele. Isaías, amém? Profeta Isaías, capítulo 6, de repente ele se viu na sala do trono, e ele diz o que quando ele se vê na sala do trono? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis.
E eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Sabe qual foi a reação dele? Vocês estão entendendo? Eu estou diante do meu Senhor. Ai de mim, porque eu não merecia estar aqui. Enquanto nós, os egoístas, falamos assim, quando nos vemos a oportunidade de estar na frente do Senhor, queremos pedir algo. Dá para entender a colocação? Isaías sabia quem ele era, e nós achamos que nós podemos chegar na sala do trono, chutando a porta e falando o que quer. Não é assim. Nós se colocamos diante do Senhor com temor. Nós se colocamos diante do Senhor com desejo de adorá-lo. Nós se colocamos diante dele com temor porque nós sabemos quem nós somos. E nós dependemos dele. E pela graça e misericórdia dele nós temos a oportunidade de estar ali. E estando ali eu tenho que me comportar como um servo. Aquele servo que não merecia, mas que recebeu tudo. A graça de Deus, a misericórdia dele. E antes de qualquer coisa eu preciso saber quem eu sou. Eu sou um miserável, pecador, falho. Eu me coloco diante de ti para que primeiramente eu seja lavado, transformado, para que pelo menos eu me faça digno de pedir algo pelo Senhor, para o Senhor. Moisés, quando se viu diante do Senhor através da sarça ardente, o Senhor não permitiu que ele estivesse ali de qualquer forma. Ele disse: olha, para você chegar aqui perto, primeiro tire as sandálias dos seus pés, porque na presença de Deus você não chega de qualquer forma. Nós achamos que temos que chegar de qualquer forma. Quando nós chegamos diante do Senhor de forma que nós sabemos quem nós somos, irmãos, nós estabelecemos uma linha direta com Deus. É como aquela coisa que aparece na televisão, o presidente tem nos Estados Unidos tem um telefone vermelho, né, que é só o capitão ali, a autoridade do Estado Maior ali que consegue falar naquela linha. Ele tem uma linha direta com o presidente, segura. Quando nós nos colocamos diante de Deus sabendo quem nós somos, nós temos essa linha direta com Deus. Essa parábola, ela fala de uma mulher e de um juiz. É interessante que ele pega dois polos, duas extremidades do contexto que existia. Um juiz que não temia Deus, um juiz que não temia os homens, um juiz que tinha na ocasião uma patente muito alta e era respeitado, e uma pessoa viúva que era uma das classes mais desprezadas e abandonadas. Dois polos. Fala que essa moça, de tanto que ela pediu por justiça, ela não pediu por vingança, de tanto que ela pediu por justiça, o juiz a ouviu e atendeu. O Senhor faz uma comparação. Esse juiz que não teme a Deus nem os homens, atendeu o pedido daquela pessoa que está insistindo, porque eu, Deus, não atenderia a oração de vocês. Ele atende. Então nós vamos ver alguns pontos da oração. Eu acredito no fundo do meu coração que o primeiro ponto que o cristão fracassa quando o assunto é oração é porque o crente não persevera. O crente ora uma vez, ora duas, na terceira já não quer orar, ou já não ora do mesmo jeito, depois já não quer orar mais. O crente faz um propósito: não, Senhor, todos os dias eu vou orar a Ti. Aí o crente vai lá e se ajoelha, ele está aqui, Senhor, orando. Aí no segundo dia ele já vai e ajoelha de novo. No terceiro dia ele já começa a pensar se ele vai ajoelhar ou não. Acho que eu vou orar daqui mesmo, hoje. E aí, bom, vou orar, vou ajoelhar, aí ajoelha. E aí depois de um dia de novo ele, e aí vai indo. E a oração que era de 10 passa para 5, vai para 2 minutos, já não tem tempo de dizer as mesmas coisas. Então tem que resumir a oração, vou dar uma compactada, falo ali o que eu preciso. Pronto, passei a régua. Resultado: uma semana, 10 dias, já não se ora mais como orava, já não tem o mesmo fervor, já começa a acreditar que minha oração não está dando resultado. Sempre disse,
Porque eu vi muito isso, e isso de certa forma me incomodava. Ah, porque fulano tem uma oração forte, vem lá o cara que tem uma oração forte, a oração forte. Eu sempre disse, eu defendo essa ideia. Não existe oração forte, existe Deus que ouve. Então não é a força da oração, é como o seu coração está naquele momento. A oração não condiz com palavras eloquentes. Eu preciso falar bonito diante do Senhor. Ó, soberano altíssimo, estou diante de prostrado. Não, a questão não é essa. A questão é como o seu coração está. Pode ser a pessoa mais humilde, mas se colocando diante do Senhor com o coração quebrantado, já basta. Pode ser poucas palavras, desde que verdadeiras, desde que com o coração aberto, porém perseverando. É interessante que quando Jesus conta essa parábola, ele fala sobre a perseverança. Nós achamos que essa parábola, o foco dela é oração, mas o foco dessa parábola não é oração, é perseverar em oração. Olha o primeiro versículo, acho que está no primeiro, deixa eu ver aqui ó. E também contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Amém? Orar sempre e nunca falecer. Em algumas outras versões não vai estar desfalecer, vai estar esmorecer. Essas palavras do grego, ela tem um significado de uma forma mais literal assim: orar sempre, nunca ceder ao mal. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca ceder ao mal, ou seja, nunca perder o ânimo, nunca se portar de uma maneira indevida, sempre manter o foco, continuar orando, continuar marchando, continuar crendo. Quando deixamos de orar, automaticamente mostra que a nossa fé falha, que não acreditamos mais. E aí o crente ele faz assim: não é que minha fé caiu, não, é que eu não tive tempo. Você está mentindo para você mesmo. Se algo é importante para a sua vida, você vai arrumar tempo para ele. Pode dizer o que quiser. Você pode, não tive tempo de orar. Teve tempo de entrar no Facebook, teve tempo de ver Instagram, teve tempo de ir na academia, teve tempo de assistir televisão. Então a questão não é não tive tempo, não quis orar. A sua fé fraquejou, sua fé caiu. O problema de deixar de orar, o problema de ceder ao mal, enfraquecer, é que a cada dia você se torna mais fraco. Enquanto, ao mesmo tempo que você ora, a cada dia você se torna mais forte. A oração te aproxima de Deus. A falta de oração te distancia de Deus. A Bíblia tem inúmeros versículos sobre perseverança. Um que nós vamos falar sobre domingo, Romanos 12, nós estamos estudando. Romanos 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Sejam dependentes da oração. Sejam viciados em oração. Falem com Deus o tempo todo. Eu converso com uma família da igreja que tem um garoto adolescente, pré-adolescente ali. Esse menino tem a felicidade de ouvir da boca de um jovem hoje: quero ser pastor. Eu falo, nossa, que fantástico isso. Sempre que eu posso eu compro um livrinho, levo lá para ele, lá, que é para deixar ele mais motivado. E a mãe dele diz assim que ele ora o dia inteiro. Ele está tomando um banho, ela está ouvindo assim, não que ela fique ouvindo, mas dá para ela ouvir ele orando. Fala em nome de Jesus, não sei o que, não sei, orando debaixo do chuveiro. O tempo todo esse jovem está orando. Eu oro para que isso nunca acabe na vida dele. Até os pais ficam assustados, falam, nossa, como ele ora. Perseverar em oração, ter uma vida de oração. Imagina a intimidade que esse menino tem com Deus. Sabe por quê? É em Deus que qualquer coisa que acontece, ele corre. As meninas antigamente, eu não sei hoje, mas as meninas antigamente tinham um diário.
Ia lá, hoje comi feijoada, hoje isso, hoje o Joãozinho olhou para mim, deu uma piscadinha, e hoje, né? Esse menino, a agenda dele, o diário dele é Deus. E quão bom seria se o nosso diário fosse Deus. Você está louco? Você está falando sozinho? Não, eu estou falando com Deus. Mas a gente fala sozinho mesmo, né? Fala com Deus. É louco mesmo. Falar com Deus. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Colossenses, Paulo fala também sobre a perseverança. Perseverem na oração e estejam alertas e sempre agradecidos. Perseverar na oração é uma obrigação do cristão. Sabe por quê? A oração nos mantém fortes. Estando fortes, nós estamos prontos para o ataque. Aos próprios Efésios, Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. Revestir de toda a armadura de Deus é estar a todo momento tendo comunhão com Deus e orando e se alimentando. Sabe por quê? Porque o diabo não para de atacar. Não para. Ele vê que você está fraco, ele vai atacar mais ainda. Você vai estar fraco, vai perder a força para orar, vai criar. Tem uma passagem muito interessante. Abre para mim Josué 14. Acho muito bonito isso. Aqui está uma perseverança, como a perseverança é mostrada aqui como atitude que deve ser dada como exemplo a nós. Olha o versículo 7. Olha o que Caleb diz: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Ele trouxe a resposta. Eu lhe trouxe a resposta, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, teus filhos, em herança perpetuamente. Olha esse finalzinho: pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Versículo 10. Agora eis que o Senhor me conservou a vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje. Olha o finalzinho: porquanto perseverara em seguir ao Senhor teu Deus. Perseverança. Quanto tempo levou para Caleb conquistar aquilo que ele foi prometido? 45. O que Caleb fez em 45 anos? Perseverou em seguir o Senhor. Deus promete, Deus cumpre, mas existe um tempo que não é o seu, não é o meu. Deus não é temporal, Deus é atemporal. O tempo dele é diferente. A promessa dele se cumpre.
Nós temos é que perseverar. Porque talvez, e muitos são assim, temos esse defeito, se Deus entregasse de bandeja aquilo que você pedisse, você só viria até Deus para pedir e receber. Deus, me dá uma abençoa com um aumento no salário. Cheguei lá no outro dia, opa, aumento no salário. Beleza, tá tudo tranquilo, não preciso pedir nada. Quando faltar alguma coisa, eu vou até Deus. Ô Deus, queria trocar de carro. Prepara um carro. Preparou o carro, obrigado Deus. Quando não precisar, eu volto. Não é essa. A questão aqui é comunhão, é viver em Cristo. Amém? Outro ponto. Rancor não vale a pena. Eu disse até no comecinho, uma forma bem breve. Aquela mulher, ela ia até o juiz todos os dias. Pedir por vingança? Não. Por justiça. Ela não queria saber o que ia acontecer com aquele que lhes fez mal. Ela queria que a justiça acontecesse para ela. Deus, Ele é justo e Ele vai abençoar você quando você buscar a justiça, não a vingança. Muitas vezes nós vamos até Deus pedir para que Ele resolva a situação do outro de uma forma ruim. Nós não devemos fazer isso, nós devemos colocar diante do Senhor, preocupar com nós mesmos. Sabe o que é interessante? As pessoas gostam de julgar. Aquela pessoa não pode fazer isso, aquela pessoa pode fazer aquilo, aquela pessoa não pode fazer isso porque está em pecado, aquilo porque não sei o que, é pecador, é pecadora. Porque a questão é que a salvação é individual, querida. A questão é que aquela pessoa vai se prostrar diante de Deus. Eu vou me prostrar diante de Deus para responder pelos meus atos. Imagina só, vamos olhar para Paulo. Quantas vezes Paulo foi açoitado, perseguido, espancado, apedrejado? Muitas vezes Paulo sofreu isso. Em nenhuma das cartas de Paulo, e olha que são 13, nenhuma das cartas de Paulo, nós vemos Paulo pedir vingança por aqueles que os perseguiram. Paulo diz a Timóteo: aquela pessoa me deixou sozinha, mas que Deus lhe deu o que é justo. Vamos olhar para Estevão, Atos capítulo 6, 7 ali, acho que 7, 8, 6 e 7. Estevão falando no Sinédrio, cheio do Espírito Santo, as pessoas olhavam para ele e viam como um anjo. Então as pessoas, querendo afrontar ele, se levantam contra ele e começam a bater nele, saem da cidade espancando ele, apedrejando. Estevão se ajoelha e toma pedrada até dormir, porque a Bíblia diz que ele dorme. Quando Estevão se ajoelha, ele olha para os céus e vê o céu aberto, e vê o Senhor Jesus ao lado do Pai. Em um momento, tendo aquela visão maravilhosa, Estevão disse: que caia um raio na cabeça deles e parta eles. Estevão disse assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Sabe o que quer dizer isso? Senhor, quanto a mim, eu não tenho nada contra esses homens. Quanto a mim, eles se acertarem com o Senhor, amém. Mas quanto a mim, está tranquilo. O que Estevão queria era comunhão com Deus. O que Estevão queria naquele momento era estar perto daquele que ele estava vendo. Amém? Dá para entender isso? Rancor não nos leva a nada. A minha é a vingança, diz o Senhor. Muitas pessoas nos fazem mal. Se eu perguntar para você assim: olha, tem gente fazendo mal? Você vai falar assim: tem gente me perseguindo, afrontando, tem gente que... A mesma coisa acontece comigo, querido. Tem gente que me faz mal, tem gente que me fez mal, tem gente que humilha, que bate. Mas filhos de Deus, quanto a mim, está tranquilo. Eu brinco. Capa guarda, um armlock, eu sei que eu brinco. Mas quanto a mim, está tranquilo. Dói. Choro. Eu não choro, porque vocês sabem que eu não choro. Mas, irmãos, é Deus e Ele. Eu vi uma moça falando na televisão, eu esqueci o nome dela. Ela diz assim: eu não perdoo porque eu sou boazinha.
Eu perdoo porque eu sou inteligente. Eu perdoo porque eu preciso perdoar para que Deus me perdoe. Eu perdoo para que o meu relacionamento com Deus seja mantido. A carne, ela sente a vontade, desejo de vingança. O nosso orgulho faz com que nós queremos que seja retratado aquilo. A pessoa me humilhou. Eu saí de lá assim, com o rosto ardendo de tanto ódio. Eu queria matar, eu queria dar uma tijolada. É da carne esse sentimento. Por isso a Bíblia fala que o espírito conspira contra a carne contra o espírito. Só que se nós nos vingarmos, aí são obras da carne. Se nós perdoarmos, frutos do espírito. Para onde você vai? O que é que está saindo de você? Está dando fruto? Ou está manifestando a obra da carne? Porque a obra da carne te condena. O fruto do espírito te aproxima de Deus. Estevão demonstrou um fruto do espírito grandioso. Pouco tempo depois, onde ele estava? 2 ladrões na cruz. Um deles, Senhor, lembra de mim. Sabia que ele não merecia. Jesus disse, olha, ainda hoje, cara, ainda hoje nós vamos estar andando no paraíso. Essa dor que você está sentindo aí, esses pregos enfiados em você aí, essa angústia, tá? A nossa dor vai acabar, irmãos. Nossa angústia vai acabar. Nós temos que perseverar, manter firmes, não buscar vingança, não guardar rancor, orar por aqueles que nos perseguem. O Senhor Jesus fala isso, Mateus. Fala, se você não orar por aquele que persegue, que diferença você tem de um fariseu? Você é igual a ele. E vamos se lembrar um pouquinho de um detalhe. O Senhor Jesus chamava os fariseus de hipócritas. João Batista chamava eles de raça de víboras. Eles não eram coisa boa. Quando oramos por aquele que nos persegue, irmãos, maravilhoso. Amém? O próprio Romanos 12, que eu vou estar ministrando no domingo, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mateus capítulo 5, mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. E aí entra o detalhe que eu falei: vocês amarem aqueles que os amam, e recompensam receberão. Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Terceiro ponto, para a gente poder encerrar. Saiba disso. Deus é bom, Ele nos ama. Deus é bom, Ele me ama. Deus é bom, Ele ama você. Olha só, o Senhor Jesus usou um exemplo, como eu disse, 2 contrastes. Os órfãos e as viúvas, eles não eram excluídos da cidade, mas eram excluídos da sociedade. Os leprosos eram excluídos da cidade. Os cegos ficavam à beira das vizinhanças ali, das circunvizinhanças, pedindo. Podiam andar até, mas as viúvas e os órfãos eram uma classe excluída, sofrida, muito sofrida, porque não tinha quem lutasse por eles. Eles não tinham direito de exigir nada, porque ninguém fazia nada por eles. E aí do outro lado, Jesus pega um outro exemplo de uma pessoa poderosa e fala: olha, esse homem que não teme a Deus, que não teme ninguém, esse homem ouviu aquela mulher, por que eu não vou ouvir você? Apenas persevere.
Faça como aquela mulher, persevere com essa viúva. Vai todos os dias aos pés do juiz, do justo juiz. Todos os dias se coloque de joelho e peça. Clame, fale com Ele. Persevere e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Veja que você vai ver. Deus faz coisas grandiosas, irmãos. Sabe, palavra de quem provou isso na pele. Prova isso na pele. Tive momentos em que eu esfriei e tive. Como me fez falta isso. Quando você volta a estar na presença de Deus de uma forma tão forte, você vê o mover de Deus em todas as áreas da sua vida. Ainda que as coisas não estejam dando bem, mas você vê o mover de Deus ali. Isso. Às vezes perseverar, esperar anos. Caleb esperou 45. E você vai dizer: ai pastor, a minha luta está grande, eu não aguento mais, já faz 1 ano, 10 anos. Perseverando. Não perseverando. E nós vamos ver coisas grandiosas. Talvez a gente não entenda isso agora, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar assim: nossa, bom foi ter me mantido ali firme orando. Bom foi isso. Venha no culto de oração, participe do grupo, o grupo de oração aí. Thales criou um grupo de oração aí, depois pode colar no Thales lá, pedir para adicionar ali no WhatsApp. Todos os dias à noite ele manda um textinho ali para a gente estudar ali, Achei excelente, achei maravilhosa a ideia. Vai ter um tranco para você poder orar, já se você é preguiçoso. Agora ninguém mais vai dar o nome, falei que é preguiçoso. Pode dar o nome, irmãos, dá o nome ali, participa ali. É bênção. Ora, reflete, aprenda. Persevere, espere. E Deus te ama. Olha só. Por que é que Ele mandaria o seu filho? Para sofrer como sofreu. Para ser pregado numa cruz. Para que você seja abençoado com a graça de Deus. Se Ele não te amasse. Você não pode ser mimado. Porque eu estou na igreja há 10 anos e não fui abençoado. O irmão chegou agora e foi. Tudo tem o tempo de Deus. Persevere. Persevere. Amém? Antes de encerrar, eu quero só entrar num adendo que é muito importante. Volta para mim lá em Lucas, por favor. É isso, 18:8. Devemos orar. Amém? Perseverar, amém? Não guardar rancor, amém? Crer que Deus nos ama e Ele é bom, amém? Glória a Deus. Mas olha o que diz o 8: digo-vos depressa que lhes fará o Filho justiça, e lhes fará justiça. Olha agora: quando porém vier o Filho do Homem, porventura Ele achará fé na terra? Estou dizendo, ore e persevere, porque Deus ouve, ama, vai fazer isso por você. Está dizendo que Ele vai vir. Está dizendo, se o Filho do Homem vir. Quando? Tempo. Quando o Filho do Homem vir, vai achar fé na terra. Ou seja, quando o Filho do Homem vir, nós vamos estar perseverando. Quando o Filho do Homem vai estar perseverando. Imagina se Jesus voltasse agora. Você estaria perseverando agora? Vai encontrar fé no teu coração agora? Está em plena comunhão com Ele agora? Hoje eu estou, pastor. Voltasse agora, estamos aí. Daqui 1 mês, 1 ano, 10. Sabemos que nós temos que estar ali. Angústia, prestem muita atenção. Angústia. Queremos algo rápido. Queremos que Deus resolva as coisas de forma rápida. Nós procuramos atalhos. Atalho.
As obras do Senhor para a nossa vida não são feitas com base em atalhos. Tem caminho alternativo. Os homens procuram isso porque falsos profetas oferecem. Paulo nos alerta, ele fala: haverá o tempo que as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, procuram para si pastores segundo a sua própria vontade. Paulo está dizendo que essas pessoas, elas vão procurar pastores que falam aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E essas pessoas procurando aquilo que elas querem ouvir, elas saem do propósito do Senhor, do caminho do Senhor, caem em perdição. Elas vão buscar mestres que profetizam porque ela não quer ver o horóscopo nem ir na mãe de santo, mas ela vai lá, procura algum profeta, o falso profeta que profetiza, porque ela não quer esperar, porque ela não quer guardar. Essas pessoas, elas fecham os ouvidos para a verdade. Quando Jesus essas pessoas, bem, devemos orar todo instante. Para eu encerrar, um homem chamado John Wesley, teólogo cristão britânico, eu já li sobre ele e é fantástico a história dele. 2 maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Esse homem pregou 44 sermões. 44 sermões. Pastor, normalmente prega aí 8, 10, de 6 a 10 sermões por mês. Aquele homem pegou 44 mil. Pega 10, multiplica por um ano, são 120. Para eu pregar 44 mil, pregando 120 no ano, quantos anos eu tenho que viver? Esse ano, esse homem pregou 44 mil livros em 3 idiomas, se não, tanto de gramática quanto teológicos. Era um dos maiores avivacionistas. O homem viajou mais de 500 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Lombo de um cavalo. Estava num cavalo, viajava, parava em alguma cidadezinha, pregava, montava de novo, ia de novo, descia, pregava, perseverança. Persevere por aquilo que você quer, orando a Deus. Persevere por aquilo que você quer, tendo comunhão com Deus. Orar, ter intimidade com Deus. Você só pode ter intimidade com aquele que você só pode ter intimidade com aquele que você conversa. Você só pode ter intimidade com quem está perto de você. Pode ter intimidade com pessoas distantes, com quem... Casal, se não tiver intimidade, separa. Se não tiver conversa, se não tiver proximidade. Intimidade com